E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. E galera, terminamos aí a primeira noite do SummerSlam de 2025. E eu queria saber o que vocês acharam, qual foi o sentimento de vocês em relação à primeira noite. E aquela coisa que todos vocês estavam falando que poderia ter acontecido aí na primeira noite do SummerSlam acabou acontecendo. Mas isso eu vou deixar para falar na hora certa. Então, gente, não vamos perder tempo e vamos aí para análise do SummerSlam da noite 1. Então, galera, abrimos aí a primeira noite do SummerSlam com a Tag Team Match entre Roman Reigns e Jey Uso contra Bron Breakker e Bronson Reed. E bom, tirando aí as entradas que demoraram até bastante tempo, essa luta acabou se arrastando e ela acabou durando até mais do que ela deveria. Sabe quando você assiste uma luta e você fala, bom, esse é o momento aí que deve acabar a luta, e a luta continua. Aí você depois fala assim de novo, bom, esse momento aqui agora é que deveria acabar a luta, e a luta continua. Bom, foi exatamente o que aconteceu com essa luta aqui. E como eu falei pra vocês aí, a luta ela foi bem arrastada e ela só começou a engrenar do meio pro fim. E teve também um momento bastante perigoso na luta, do qual o Roman Reigns ele pulou ali pra fora do ringue em cima dos lutadores, em cima do Bronson Reed e do Bron Breakker. Tava o Jey Uso também ali do lado de fora. Aí quase que ele cai direto de cabeça no chão. Esse momento aí foi um dos momentos que eu segurei a minha respiração. E eu lembrei daquele spot do Undertaker na WrestleMania 25, se não me engano, que o Undertaker caiu de um jeito muito, mas muito feio ali do lado de fora do ringue, e parecia que o Roman Reigns ia fazer exatamente a mesma coisa, mas acabou que ele conseguiu cair com as costas ali pro lado de fora e não foi direto de cabeça, porque se ele tivesse caído de cabeça, com certeza ia se machucar feio. Não custa a gente também lembrar que o Bron Breakker, gente, não tem como. O Bron Breakker, ele é uma anomalia genética. O que o cara faz ali no ringue é uma coisa de doido. E essa luta terminou de um jeito bastante interessante quando o Bron Breakker ia aplicar ali uma Spear no Jey Uso. O Roman Reigns acabou tomando essa Spear no lugar do Jey Uso. O Jey Uso ele acabou aproveitando esse final e aplicou ali um splash em cima de Bronson Reed para vencer a luta. E até que essa abertura ela foi agradável, ela não foi a melhor luta de todas, ela foi uma fórmula padrão de uma luta de tag team. E o resultado, claro, foi bem previsível. Nunca, em 1 milhão de anos, a gente ia achar que ia ser o outro resultado, até porque o Roman Reigns, a última luta dele foi na WrestleMania, o Roman Reigns perdeu essa luta e ele acabou de retornar. A WWE não ia fazer ele perder no seu retorno. Para que também essa derrota não vai afetar em nada o Bronson Reed e o Bron Breakker, até porque a gente sabe muito bem o que aconteceu no final dessa noite. Então é isso, gente, Roman Reigns e Jey Uso saem como os vencedores dessa luta. E agora, galera, vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é uma Tag Team Match pelos cinturões de duplas femininos. O Judgment Day, o time de Raquel Rodrigues e Roxanne Perez vão definir os seus cinturões contra as desafiantes Charlotte Flair e Alexa Bliss. E bom, gente, tá aí uma outra luta que não foi magnífica, mas ela entregou o que ela precisava entregar. Fora que essa química entre a Charlotte Flair e a Alexa Bliss tem me surpreendido ao longo das semanas e principalmente aí nesse pay-per-view. E é claro, tem surpreendido também os fãs que nunca em 1 milhão de anos achou que elas poderiam dar certo. Tivemos ali um momento da luta em que a Alexa Bliss acabou atacando a Charlotte acidentalmente e parecia que isso aí poderia ser um problema para a definição da luta. Porém, quando a gente se aproximou do final, quando a Alexa Bliss estava se preparando para aplicar um Sister Abigail na Roxanne Perez, a Charlotte apareceu e parecia por algum momento que a Charlotte ia atacar a Alexa Bliss por conta daquele ataque que a Charlotte Flair acabou sofrendo da Alexa Bliss involuntariamente, claro. Só que ao invés da Charlotte atacar a Alexa e colocar tudo a perder, ela acaba atacando a Raquel Rodrigues, então deixa ali a Alexa Bliss aplicar um Sister Abigail na Roxanne Perez. Sendo assim, ela consegue o pin e conquista os cinturões femininos de tag team para ambas as lutadoras. Eu falo pra vocês que eu tô gostando dessa química, desse entrosamento que as duas estão tendo,
É muito legal a gente poder ver a Charlotte de uma outra forma e parece que o personagem dela tá dando esse respiro e era exatamente o que ela precisava. Fiquei feliz com esse resultado e eu espero que elas possam aí ficar com esse cinturão durante mais tempo e, é claro, não quebre essa tag team de uma hora para outra tão rápido. E eu sei que uma hora ou outra isso vai acontecer, vão quebrar essa tag team e as duas vão se envolver em uma storyline uma contra a outra. Mas eu espero que por enquanto deixe as duas onde elas estão, porque tá dando certo e o público tá gostando. Então, sendo assim, Charlotte Flair e Alexa Bliss são as novas campeãs de Tag Team. E agora, galera, vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é entre Karrion Kross e Sami Zayn. E bom, gente, por mais que eu fique chateado em relação ao Karrion Kross, e provavelmente ele não deve continuar na empresa aí durante muito tempo, o Sami Zayn e o Karrion Kross contaram aí uma ótima história nessa luta. Eu gostei bastante. E muita gente achou que o Sami Zayn iria recorrer ao lado obscuro da força para poder conquistar a vitória em cima do Karrion Kross, mas isso acabou não acontecendo. E durante a luta teve uma coisa que me chamou a atenção, foi quando Scarlett acabou pegando ali um pedaço de um cano e colocou ali no ringue na frente ali do Sami Zayn, meio que provocando o Sami Zayn a utilizar aquela barra de ferro no Karrion Kross. E é aquilo, o Karrion Kross iria vencer por desqualificação e iria provar esse ponto de vista do Karrion Kross, que era que o Sami Zayn ele precisa recorrer a esse lado obscuro para poder vencer. Mas aí o Sami Zayn recusou essa barra de ferro, pegou essa barra de ferro e jogou ali pro lado de fora do ringue. O Karrion Kross ia atacar ele e o Sami Zayn acabou aplicando um Exploder Suplex no Karrion Kross ali no turnbuckle, aquele Exploder característico do Sami Zayn. E por algum momento eu achei que iria acontecer uma outra coisa, talvez alguém ajudando ali o Karrion Kross a vencer o Sami Zayn, porque era exatamente o que aconteceu ali no Night of Champions, o mesmo final. Eu falei, bom, será que vai acontecer exatamente a mesmíssima coisa? E foi exatamente o que aconteceu, foi a mesmíssima coisa que aconteceu no Night of Champions. Um Exploder, Haluva Kick, Pin e vitória do Sami Zayn. E bom, agora com o contrato do Karrion Kross acabando com a WWE, eu não vejo outra coisa além dele ir embora da empresa e conseguir fazer o seu nome em outro lugar. Então o que eu falo pro Karrion Kross é o seguinte, dá uma passada no RH, pede as tuas contas e vai fazer aí a tua história em outro lugar, porque claramente a WWE não quer você por aqui. E não adianta você querer ficar over por conta própria, porque parece que quando a WWE não quer, não importa o que você faça, o que você fale, não adianta, você não vai receber o seu push. E então é isso, gente, Sami Zayn sai como vencedor dessa luta, mais uma vez. E agora, gente, vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é pelo cinturão feminino da WWE. A campeã, Tiffany Stratton, vai definir o seu cinturão contra Jade Cargill. E assim, gente, eu não vou falar que eu me decepcionei totalmente com essa luta, porque no final das contas eu já meio que previa mais ou menos o que ia acontecer. Claro, eu pensei de uma forma completamente diferente. Se vocês olharem ali nas minhas previsões e apostas, eu tava vendo uma coisa completamente diferente e meio que jogou minha expectativa lá pra baixo. E muitos de vocês acharam que a Jade Cargill iria vencer esse cinturão, e nas minhas apostas eu falei que eu ia nadar contra a maré. Eu ia apostar, na verdade, pra Tiffany Stratton continuar como campeã, mas com a Bianca Belair fazendo o seu heel turn em cima da Jade Cargill, favorecendo aí a Tiffany Stratton, mas não foi isso que aconteceu. Mas aí eu falo com vocês, pensa numa luta broxante e pensa no final mais broxante ainda. E essa luta, ela teve aí uma duração de 7 minutos, com a Tiffany Stratton carregando boa parte da luta nas costas. E pra ser sincero com vocês, eu já tô meio que cansado em falar a mesma coisa em todo vídeo de análise que eu faço quando tem uma luta da Jade Cargill. Gente, não tem como. As lutas da Jade Cargill são muito chatas. E não importa com quem você coloque ela para poder lutar. Não adianta. A Jade Cargill é a mesma coisa o tempo inteiro. Todos os golpes dela são extremamente burocráticos, são chatos, são engessados. Então assim, não adianta você pegar essa mulher e colocar aí mais 10 anos no Performance Center
que parece que ela não vai evoluir nem 2%. Fora que também ela tem o mesmíssimo problema do Bill Goldberg, que ela não consegue fazer lutas longas. Você vê que todas as lutas com a Jade Cargill são lutas curtas, principalmente se for uma singles match, uma luta singular que ela teve agora como essa. Agora eu pergunto pra WWE, eu pergunto pro Triple H, se você tá construindo uma lutadora dessa pra ser aí meio que uma lutadora de topo do seu roster, ela não aguenta fazer lutas longas, ela não consegue entregar boas lutas, então como é que você quer transformar essa pessoa num dos rostos da companhia e da divisão feminina? E pelo menos na minha opinião, eu acho que foi a decisão certa a se tomar. A Tiffany Stratton, ela tá mantendo aí um bom reinado como campeã feminina, ela vai melhorar ainda mais. Gente, preste atenção, a Tiffany Stratton, eu não sei se vocês assistem aí a WWE em inglês, não sei se vocês assistem em PTBR, eu costumo assistir em inglês porque é uma coisa que eu já estou acostumado. E eles falaram que a Tiffany Stratton só tem 4 anos de experiência, do momento que ela começou a treinar, do momento que ela se tornou profissional, foi pro NXT. Cara, olha só onde ela tá, ela já participou de uma WrestleMania, já venceu a Charlotte Flair, foi campeã agora no início desse ano, ela foi campeã em janeiro, tá carregando aí o cinturão, tá carregando a divisão nas costas, e ela tem tudo para tornar esse primeiro reinado dela um excelente reinado, independente para quem ela for perder. Mas agora, sinceramente, eu quero ver o que eles vão fazer com a Jade Cargill. Eles vão colocar ela aí numa storyline, a continuação da storyline com a Bianca Belair, ou vão tentar uma outra coisa, uma outra abordagem para Jade Cargill. Porque eu acho que tanto o Triple H quanto a WWE em geral estão começando a perceber o problemão que eles arranjaram. Eu torço sinceramente do fundo do meu coração que a Jade evolua, mas dessa forma não tá dando certo. Mas então é isso, gente. Tiffany Stratton continua como a campeã feminina da WWE. E agora, meus queridos, a próxima luta da noite é uma Tag Team Match. Randy Orton e Jelly Roll vão enfrentar Drew McIntyre e Logan Paul. E assim, galera, provavelmente essa luta ela vai ser um pouco divisiva. Eu acho que vai ter opiniões bem diferentes nas redes sociais. E bom, assim, pelo menos a minha é que essa luta ela foi bem divertidinha. E é claro, teve momentos que essa luta ela se arrastou mais do que deveria, mas vocês acharam que aconteceu o quê? Você tá tendo ali um cara que é um ex-obeso, vocês já viram o tamanho do Jelly Roll há um tempo atrás? O cara era gigantesco. Então assim, pro cara ele aguentar aí uma luta, principalmente essa luta aí que durou cerca de quase 20 minutos, não é fácil, tá? Eu já treinei luta livre e eu sei que quando você pisa ali naquele ringue, gente, não tem como, é uma maratona, cansa demais. E eu vi que eles tentaram dar uma importância maior pro Jelly Roll, mas teve alguns momentos que eu acho que não tinha necessidade dele ficar muito tempo naquele ringue, e ele acabou ficando. Teve um momento da luta que foi um momento lindo, foi lindo demais, foi quando o Logan Paul, ele aplicou um Frog Splash ali de cima do corner, em cima do Jelly Roll, do lado de fora do ringue, na mesa dos comentaristas, que parece que o Jelly Roll ele tinha se machucado de verdade. Fora que tem outra coisa que vale a pena a gente destacar nesse vídeo, é que o Logan Paul ele não tem o devido reconhecimento que ele merece. Cara, o Logan Paul era aquele cara que todo mundo ficou contra ele no início, inclusive eu, porque querendo ou não, o youtuber, o cara que só quer clique, só quer aqueles momentos virais, ele se dedicou bastante. E ele mostrou que ele merece estar naquele ringue. E o que ele fez nesse ringue hoje, principalmente carregando o Jelly Roll, que não é um lutador, é um cantor. E o que o Logan Paul fez pro Jelly Roll é uma coisa muito louvável. E é claro, o Logan Paul mostrou que ele sim entende de luta livre e mostrou por que ele tá ali naquele ringue da WWE. E teve até um momento da luta que eu não sei se vocês perceberam, mas teve uma comoção ali do lado direito. E não foi um momento que na verdade foi um momento que o Jelly Roll tava ali deitado ali do lado de fora do ringue. Tava o Randy Orton, tava o Drew McIntyre e tava o Logan Paul dentro do ringue. Mas parece que o público tava olhando para um outro lugar.
e tava acontecendo alguma coisa ali na plateia. Eu não sei o que aconteceu. Depois, se vocês tiverem alguma informação, talvez eu passe aqui depois pra vocês. Mas se vocês souberem o que aconteceu aí, vocês coloquem aqui nos comentários, porque eu realmente não sei o que aconteceu ali, tá? Muita gente pode ter achado que quando tava esperando ali o Jelly Roll levantar e o povo aplaudiu ele, mas não foi isso. Você dá uma olhada, se você tem Netflix, você dá uma olhada nesse momento da luta, o povo tava olhando meio que ali pro lado, tava olhando alguma coisa, eles estavam gritando alguma coisa, estavam cantando uma música e estavam aplaudindo alguma coisa que eu não sei o que era, não era coisa relacionada à luta. Até os comentaristas e as câmeras da WWE tentaram tirar o foco desse momento, mas ficou perceptível, alguma coisa estava acontecendo ali, eu só não sei o que. E depois disso, o Jelly Roll, ele levantou aí com a ajuda de médicos, com a ajuda de, provavelmente, seguranças ali da WWE para sair do ringue. E, gente, olha, esse momento, vocês perceberam, durou uma eternidade. Eu acho que isso poderia ter sido muito mais rápido do que foi. Teve um momento que ele saiu, ele não estava mais aparecendo na câmera, ele estava do lado de baixo ali do ringue. E, pô, eu tava achando até que ele tava ali na rampa, ele já tava até chegando ali em cima, ali logo na entrada. Quando eu olhei, ele ainda tava ali do lado de fora do ringue, ali pertinho mesmo, colado no ringue. Eu falei, caraca, cara, demorou esse tempo todo pra dar o quê? 1, 2 passos só? Então foi assim, demorou demais, isso me incomodou bastante. Mas aí ele teve esse comeback de Babyface e ele até que aplicou uns golpes ali bastante interessantes. Ele aplicou um Black Hole Slam bem executado, ele aplicou um Power Slam, ele aplicou um Choke Slam, que agora é um golpe ali característico dele. Ele mandou bem ali em todos os golpes, eu não vou falar que ele mandou mal. Tem muita celebridade que vai pra aquele ringue ali que faz merda em cima de merda, e ele foi um cara muito esforçado, então assim... palmas pra ele se esforçou bastante, não é fácil estar naquele ringue não, gente. No final nós vimos Randy Orton aplicando um RKO em Drew McIntyre, Drew rolou pra fora do ringue, Logan Paul pegou o Randy Orton e jogou o ombro dele contra o poste, aí depois ele subiu ali na terceira corda e aplicou um Frog Splash em Jelly Roll para conseguir a vitória para ele e para Drew McIntyre. E isso acabou com as minhas apostas, porque se não fosse essa vitória aí do Drew e do Logan Paul, eu ia gabaritar tudo. Mas enfim, eu fiquei feliz com essa vitória do Drew e do Logan Paul e vida que segue. E eu espero que daqui pra frente o Drew comece a ser usado de uma forma melhor dentro do roster da WWE e tenha oportunidades muito melhores do que essa aí. E agora, galera, nós vamos para o Main Event da noite. Aquele momento esperado por todos vocês. A luta pelo cinturão mundial dos pesos pesados. O campeão Gunther vai definir o seu cinturão contra o desafiante CM Punk. E assim, gente, antes da luta começar, eu não sei se vocês chegaram a perceber aquele vídeo inicial antes da luta para poder promover. A WWE colocou uma imagem do CM Punk com o cinturão da Ring of Honor. E, assim, para muita gente isso aí não pode não parecer um grande problema, mas aí vocês se esquecem que a Ring of Honor hoje ela pertence ao Tony Khan, que é o dono da AEW. E por mais que eles tenham colocado ali uma imagem do CM Punk com o cinturão da Ring of Honor um pouco borrada, é uma imagem que pertence ao Tony Khan, a AEW. Não sei se isso pode dar algum problema futuramente ou não, enfim, provavelmente eles devem ter consultado ali os juristas, enfim, para poder fazer esse tipo de material, mas, enfim, eu fiquei pensando, eu fiquei encucado com isso, falei, caraca, eles colocaram uma imagem do CM Punk com o cinturão da Ring of Honor, que hoje todo o material, toda essa propriedade intelectual relacionada ao Ring of Honor pertence ao Tony Khan e AEW. Aí eu fiquei encucado com isso, espero que não dê nada, mas provavelmente isso vai dar o que falar. Agora, em relação à luta, eu falo com vocês que o CM Punk tomou uma coça. E foi exatamente como uma história de Rocky Balboa. Ele apanha a luta inteira e ele acaba ganhando no final, e foi exatamente isso que aconteceu. Tiveram alguns momentos que os chops, aqueles tapas do Gunther pegaram tão forte no CM Punk, cara, que doeu em mim. Não tem como você não sentir
você não ficar com pena da pessoa que toma aquele chop, aquele tapa do Gunther, porque esses tapas dele são muito pesados. Pra você ter uma ideia, se vocês pesquisarem depois aí no YouTube, pesquisarem um compilado de chops do Gunther, você vai ver que esse cara ele bate com pressão, parece até um tiro de bala de canhão no seu peito, deve doer pra caramba. E agora, gente, em relação a esse segundo reinado do Gunther, ele não foi tanta coisa assim, né? O primeiro reinado, assim, se eles tivessem colocado só um reinado só, né? Ao invés de ter separado em dois, ele ter perdido pro Jey Uso na WrestleMania, ele ter depois reconquistado esse cinturão, seria um reinado muito, mas muito melhor, tá? Mas esse segundo reinado não foi lá grande coisa, foi bem esquecível, na verdade. O primeiro reinado do Gunther foi bem melhor. E essa luta, ela foi a melhor luta da noite, não que isso seja grande mérito, porque o pay-per-view em si, ela não teve excelentes lutas. Mas essa luta, sim, ela foi boa. E teve um momento da luta que eles estavam ali do lado de fora do ringue, que o Gunther, ele meio que começou a zombar ali do CM Punk, começou a zombar do público, ele subiu ali na mesa dos comentaristas, e foi um momento que o CM Punk puxou a perna do Gunther e derrubou o Gunther ali na mesa dos comentaristas. E se vocês olharem ali a filmagem, em nenhum momento o Gunther, ele acertou a cabeça dele na mesa dos comentaristas ou em nenhum outro lugar. Aí quando o Gunther voltou, ele tava com a cara completamente ensanguentada. Eu até escutei o Michael Cole falar que aquilo poderia ser o nariz dele. Cara, mas se você olhar a filmagem, em nenhum momento ele bateu aquela cabeça dele. Eu acho que esse momento do sangue poderia ter sido usado de uma outra forma. Ele poderia bater com a cabeça ali na escada de aço, poderia ter feito de uma outra forma, mas eu acho que esse momento que eles escolheram para fazer o Gunther sangrar, pelo menos na minha opinião, foi um momento bem cagado. Aí quando a gente se aproximou do fim, CM Punk foi aplicar um GTS no Gunther, e ele não aplicou apenas um GTS, ele aplicou 2 GTS no Gunther para poder vencer a luta. E foi exatamente como eu falei isso nas minhas previsões e apostas, para vocês terem ideia. E isso que eu falei nas minhas previsões e apostas foi só uma ideia pro final da luta. E foi exatamente isso que eles fizeram. Pegaram o Gunther, fizeram ele sofrer um GTS e depois fizeram ele sofrer um outro GTS. Se vocês olharem nas minhas previsões e apostas, eu falei exatamente isso. Sendo assim, depois do segundo GTS, CM Punk ele fez o pin, venceu o Gunther e se tornou o novo campeão mundial dos pesos pesados da WWE. E é claro, foi um momento que o público vibrou até o último segundo. E eu fiquei muito feliz pelo CM Punk, mas aí, meus amigos, aí que a merda aconteceu logo em seguida. Ele tá comemorando ali na dele, ele tá comemorando com o cinturão mundial, ele é o novo campeão, tá no topo do mundo, acabou de vencer o Gunther. E aí o que acontece? A gente escuta a música do Seth Rollins. Quando eu escutei eu falei, bom, acabou, agora acabou de vez. O Seth Rollins apareceu e apareceu de muleta. Muita gente achou que ele só ia fazer aquela encarada ou só falar, bom, ó, eu tenho essa maleta aqui, eu posso usar a qualquer momento, quando eu me recuperar eu vou atrás de você. Eu falei, isso não vai acontecer, ele vai fazer esse cash-in agora. Provavelmente ele vai ser atacado pelo Bron Breakker e pelo Bronson Reed. É exatamente isso que vai acontecer. O Seth Rollins, ele virou e parecia que ele ia sair ali da arena. Aí o Paul Heyman continuou. Quando eu olhei, eu falei assim, vai acontecer alguma coisa aí agora. O Seth Rollins jogou as muletas pro lado, tirou aquela parte, aquele que protege a perna dele, retirou e mostrou que aquela lesão que ele tinha não se passava de uma kayfabe. Todo mundo falou sobre isso, todo mundo falou que aquilo poderia ser um work, que era kayfabe, que ele não estava machucado de verdade. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele não estava machucado, para vocês verem que não dá para confiar 100% na luta livre. Quando o lutador fala que tá machucado, não tem como você confiar 100% exatamente por causa desses momentos. O que aconteceu? Seth Rollins pegou na maleta, tirou o casaco dele e foi em direção do ringue para poder atacar o CM Punk. CM Punk até tentou mostrar ali uma resistência em cima do Seth Rollins,
mas acabou que não deu certo. Ele acabou apanhando pra caceta do Seth Rollins com a maleta, e o Seth Rollins acabou aplicando nele um curb stomp, acabou fazendo a contra de pin e venceu a luta, e agora é o novo campeão mundial dos pesos pesados. E infelizmente CM Punk foi campeão, se eu não me engano, durante 5 ou 6 minutos. Isso, meus amigos, é bastante chato, mas pra história isso vai ficar bastante interessante. Agora eu falo com vocês o seguinte, o CM Punk ele precisa ter uma história de redenção, tá? Porque o que ele tá passando em relação ao Royal Rumble, ele não conseguir ganhar o Royal Rumble, ele perder luta atrás de luta, ele nunca... Cara, ele não tá ganhando nada, ele só tá perdendo. Ele só tá perdendo. Perde na WrestleMania, perde no Royal Rumble, perde no Night of Champions, agora tá perdendo no SummerSlam novamente. Então não tem como, ele precisa ter uma história de redenção. Se você vai pegar esse cinturão e manter no Seth Rollins durante bastante tempo, o CM Punk ele precisa correr agora atrás do Seth Rollins, não tem como ficar por isso mesmo, tá? Eu sei que tá longe do Royal Rumble, da WrestleMania do ano que vem, tá muito distante ainda, mas o CM Punk precisa reconquistar esse cinturão, precisa ter esse momento de redenção. Não tem como você colocar esse cara em todas as storylines e o cara sair por baixo. Então agora eu tô sinceramente curioso para saber o que a WWE vai fazer em relação a essa história nos próximos episódios do Raw. E então é isso, galera. Seth Rollins é o novo campeão mundial dos pesos pesados. Então é isso, galera. Eu quero saber agora de vocês. O que vocês acharam aí da primeira noite do SummerSlam e esse finalzinho? Será que pegou realmente todo mundo de surpresa? Ou meio que todo mundo já estava esperando para que isso fosse acontecer? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E não esquece que no domingo nós vamos ter aí a noite 2 do SummerSlam e teremos aí o main event entre John Cena e Cody Rhodes. Então é isso, galera. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!